Olá, pessoal de Leão. Já caiu uma carta aqui, uns 5 de espadas, que eu tava embaralhando. Eu tive que não fazer vídeos alguns dias, tive alguns problemas para resolver. E também entender na plataforma, né? Porque o YouTube, ele some com visualizações, não dá para entender. É uma tiragem atemporal, então pode ser que nesse momento não sirva para você, mas sirva para alguém que esteja precisando. Então vocês podem compartilhar, clicar no sininho, seguir o canal. Mas o que? O recadinho? Eu tinha um recadinho. De atemporal, né? Pode ser que em um outro momento vocês peçam uma mensagem para o universo, ele te traga aqui. Quem sabe que o universo não descansa e quando você pergunta, ele te responde. Então, vamos ver o que temos para hoje, para os leoninos. Peraí. Acho que eu vou tirar as cartas, né? Vou considerar esse 9 de ouro também. Ai, como vocês têm passado, Lions? Como tem sido o dia de vocês? Conta aqui nos comentários. Eu vou ficar tão feliz se vocês comentarem o vídeo, o que foi, o que acharam. Eu sei que muita gente vem aqui só para especular, né? Mas enfim, o importante é eu estar fazendo a minha parte. Quem quiser uma leitura completa, pessoal, mais profunda, deixa nos comentários. Tem meu e-mail aí que vocês podem escrever, tá? Enfim. E é isso. As de copas. 9 de espadas. E as de paus. Ó. 10 de ouros. Gostei da energia do Ás aqui, hein? Cavaleiro de copas. A força. 10 de espadas. Dois de espadas. Eita, Lions. O que tá acontecendo com vocês? Estão cansados, estressados? 5 de copas, desanimados, decepcionados. Em que âmbito vocês estão? A temperança. A lua, terceiro arcano maior. Rainha de ouros. E o cavaleiro de paus. Bom, pelo menos vocês vão aí correr atrás do prejuízo. Bom, o que eu vejo aqui é o seguinte. A princípio, eu vejo que é no âmbito financeiro, âmbito material, é o que eu tô vendo aqui. Não dá para saber qual é a sua questão, né? Estamos aqui longe. Quem quiser uma leitura pessoal, me procura aqui. Você está no momento em que você está se sentindo muito limitado para as realizações que você quer fazer. Mas apesar dessa limitação, você tem consciência de que você tem resultados esperados e almejados. Mas talvez você tenha, na verdade, uma ambição maior. Talvez te falte, sabe aquela coisa do ver o copo meio cheio, o copo meio vazio? Então, talvez você não esteja vendo com verdade o que você conquistou em termos financeiros, os seus lucros, a sua prosperidade, porque você está olhando muito a limitação para fazer mais, tá? Só que você tem que ter a consciência de que, apesar de todas as limitações que a vida te impõe, você tem resultado.
pelo seu trabalho, pelas suas atividades, pelas suas conquistas. Você tem resultado. E quando você tem esses resultados financeiros, você consegue ver assim, deu resultado, você nasce em você um novo sentimento de conquista, de fazer acontecer e de relacionar. Mas o foco nas limitações te deixam extremamente estressados e com medo do futuro, sem saber as perspectivas do futuro. Porque você, apesar desse sentimento de início, de querer fazer e acontecer, e apesar das suas conquistas, dos seus lucros, dos seus resultados, você está sempre focando nas limitações. E aí você fica sem perspectiva para o futuro. Você fica pensando sempre e no amanhã, e no amanhã. Você tá vendo o copo meio vazio, não tá vendo o copo meio cheio. E aí você começa de novo com uma ação. Vamos lá, vamos de novo. Vamos fazer, vamos acontecer. E você tem novamente os resultados das novas conquistas. Você tem novas ideias, você cria novas atividades, você cria novos trabalhos, você cria novas ações, você vai atrás de fazer as alianças que você precisa, sabe? De se comunicar, de fazer parcerias, e você tem mais lucro, você tem mais resultado. E aí você fica brigando com essas suas questões internas, sabe? Eu quero fazer tudo, quero fazer tudo. E aí você se exalta, porque você acaba usando energia demais para fazer conquistas que você já tem. Você usa uma energia extra. Você não consegue controlar a sua força, o seu ímpeto, sabe? Você não consegue controlar. E você vai demais. E aí você se exaure. Você se acaba. Mesmo tendo a energia e as conquistas. Porque você tem muitas conquistas. E você não vê o copo meio cheio, você vê o copo meio vazio. Você vê a limitação. Então você coloca uma força extra, acreditando nas dificuldades e na limitação e na falta de perspectiva do futuro. E com isso, você exaure, você gasta energia demais, você não sabe controlar os seus ímpetos, você talvez não ouça os sinais ao redor, das pessoas ao redor, e aí você se decepciona porque você não consegue enxergar o todo que você tem. Você não consegue enxergar o todo que você tem. E aí você fica naquela coisa de não saber equilibrar nem tanto o céu, nem tanto a terra. Você não age com a diplomacia porque você não consegue segurar esse âmbito de energia, sabe? Por quê? Porque você só consegue ver as limitações e as preocupações. Porque você tem muita insegurança, muitas dúvidas, muitas, sabe, pode ser até uma baixa autoestima mesmo, que você não consegue ver que você tem muitas conquistas. Você não consegue ver. E aí quando finalmente você consegue ver e agir com mais, administrando mais os seus recursos, sabe? Tendo ciência de que você pode fazer e acontecer, tendo ciência do que você conquistou, depois desse processo quase que de um auto-boicote, de desespero,
você tem novas ideias, novos rompantes criativos e novas ações. E aí começa um processo tudo de novo, porque você vai com muita sede ao pote. Ah, por que você vai com muita sede ao pote? Porque você não consegue ver o copo meio cheio. Você só consegue ver dificuldades e lamentações e o copo meio vazio. Mas a vida é de dificuldade, mas isso acontece por conta da sua baixa autoestima, do seu inconsciente, das suas dúvidas, sabe? E é desnecessário. Totalmente desnecessário. E você acaba se decepcionando com o seu entorno sem necessidade. Seu inconsciente, ele te ajuda a boicotar, tá? Ele te traz, você tem que observar aí de onde vem isso. De apesar de tudo que você consegue fazer e realizar, apesar das suas realizações, aqui eu falo do plano material, você sempre tem essa dúvida do futuro e sempre pensando nos problemas e nas limitações, e isso te exaure, porque você não consegue controlar essa força, essa correria de ter que, sabe? Acalme-se. Acalme-se. Acalme-se, ouça mais o entorno, coloque mais um equilíbrio aí nessa coisa de querer fazer. Acalme-se. Olhe para o copo meio cheio. Olhe para o que você consegue fazer e realizar. Olhe para as suas realizações. Olhe para o seu palpável, que a sua preocupação está no palpável. Olhe para o seu palpável. Você consegue olhar e se posicionar dentro desse palpável, dentro de você, da sua materialidade. Do financeiro, né? Porque isso aqui briga, sabe? Essa briga com essa aqui. E não há necessidade. Porque isso te traz decepções. Te traz decepções. Quando a gente vai com muita sede ao pote e a gente não consegue ver o que a gente já tem, isso traz decepções. Porque nem sempre o entorno está disposto a ir com você com aquela ânsia, com aquela ganância. Qual o motivo de tanta ganância, da exuberância? Aonde pode estar? Pode estar aqui, no inconsciente, nas fragilidades, na baixa autoestima e não saber controlar a sua força, ou não ter noção também da sua força interior e agir com equilíbrio. Às vezes você não tem noção da sua força interior. Você não consegue ver. Você sempre acha que está atrás, você sempre acha que pode, que tem que ter mais, que querer mais, e você se frustra. Frustra, decepciona, porque não consegue enxergar. E aí, é necessário isso? Não sei. Eu acho que não. Nem sempre precisa ser tudo mirabolante, sabe? Às vezes faz parte da sabedoria a gente analisar e ter consciência do que a gente tem e do que a gente é e guardar pra gente mesmo. A gente não precisa ter a necessidade de provar ou de mostrar para os outros o que a gente tem, o que a gente conquistou, o que a gente é. Porque
a necessidade de validação pelos outros traz frustração. Até porque ninguém é igual. Ninguém pensa como você, ou alguns pensam, outros não, né? Imagina, cada digital é uma pessoa. Não existem digitais iguais. Então, talvez esperar a validação do outro com o que você já tem continua seguindo com as suas coisinhas, o que você tem que fazer e acontecer, tendo novas ideias, óbvio, correndo atrás mesmo dos seus objetivos, mas isso tem que ser para você, não para validar perante os outros, tá? Não precisa ser nada mirabolante. Ouça um pouquinho também o seu entorno, tenha um pouquinho da humildade. Não precisa acabar com todas as energias, se sentir exausto para conseguir as coisas, porque você já consegue. Tá bom? Espero ter ajudado. O objetivo aqui não é fazer vídeo longo, é dar uma mensagem do universo para vocês, porque o universo é sábio. E ajudar de alguma forma. Espero que tenha gostado. Compartilhe, clica no sininho, siga o canal e deixa um comentário. Eu vou ficar muito feliz de saber se de alguma forma essa mensagem serviu para você ou para os seus, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!